Vocês têm noção do poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média e Moderna? Agora imaginem um homem que no tempo em que a Inquisição queimava mulheres vivas, acusadas de bruxaria, resolveu desafiar a Igreja Católica. Bom, com certeza vocês devem ter estudado sobre a Reforma Protestante nas aulas de História, certo? Então, sem sombra de dúvidas, vocês se lembram do nome Martinho Lutero. Este vídeo, na verdade, é praticamente uma aula de história. E eu, Ivan Lima, conto para vocês como foi que Lutero conseguiu separar a Igreja Católica e criar uma nova religião. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no nosso canal, hein? E ativar as notificações. Dia 10 de novembro de 1483, na Alemanha, nasce uma criança que mudaria o mundo. Filho de camponeses, o pai de Martinho se deu bem como minerador em 1484, o que fez a família se mudar de Eisleben para Mansfeld, onde a família passou a trabalhar com minérios. Mas como naquela época trabalhar com mineração era algo difícil e sofrido, o pai de Lutero decidiu que seu filho precisava ter uma vida melhor que a sua. E assim, aos 7 anos de idade, Martinho Lutero iniciou seus estudos. Com 14 anos, Martinho partiu para Magdeburgo para aprofundar ainda mais seus estudos. Em 1498, ele volta a Eisleben, onde passou a estudar gramática, metafísica, retórica e lógica. E foi em 1501 que ele finalmente entrou para a universidade. Você deve estar se perguntando, por que eu estou contando a história de Martinho Lutero, em vez de ir direto ao assunto, certo? Bom, espera. Na verdade, eu preciso chegar até uma parte da vida de Martinho, para vocês entenderem qual era a sua relação com Deus. Estava tudo encaminhado para Lutero finalmente se tornar um advogado, assim como sonhava seu pai. Mas em julho de 1505, um acontecimento mudou completamente o rumo da vida do alemão. E é aqui que eu pretendia chegar. Um dia, Martinho estava se escondendo de uma terrível tempestade. A chuva era tão forte, mas tão forte, que Martinho se viu em uma situação complicada, em que sua vida estava em risco. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi pedir ajuda divina. Então Martinho aclamou pelo nome de Santana, a padroeira dos mineiros. Ele gritou que, caso sua vida fosse salva, ele iria se tornar um monge. E, de fato, a vida de Martinho realmente foi salva, o que fez com que ele cumprisse sua promessa. Martinho Lutero, então, abandonou o objetivo de ser advogado e foi tentar se tornar um monge. A decisão, é claro, deixou sua família desapontada. Mas Martinho tinha uma dívida para pagar, o que, segundo alguns historiadores, isso não passa de balela. Na verdade, ele escolheu se tornar um monge por medo do inferno e da ira de Deus, pois ele achava que a vida em um mosteiro poderia ser a salvação. Independente do motivo, o fato é que ele realmente foi morar em um mosteiro. Seus primeiros anos de vida como monge foram um pouco entediantes. Ele não conseguia encontrar a iluminação religiosa que tanto esperava. Em vez disso, ele foi aconselhado a dedicar sua vida a Jesus Cristo, pois, alguma hora, ele encontraria as respostas que perseguia. Quando Lutero tinha 27 anos, ele foi convocado para ser delegado em uma conferência da Igreja Católica em Roma. Porém, todas as expectativas que Lutero tinha sobre a Igreja foram por água abaixo. Ele ficou encabulado com a imoralidade e com a corrupção, com as quais se deparou entre os padres católicos. Toda a imagem que Martinho tinha sobre a pureza dos líderes religiosos foi destruída. A impressão que ele teve foi de um lugar sombrio, com pessoas que se aproveitavam da fé das pessoas para enriquecer. Ao voltar para a Alemanha e se tornar um frade agostiniano em 1507, Martinho começou a lecionar na Universidade de Wittenberg, que hoje leva seu nome. Em 1512,
Ele então se tornou doutor em teologia. Em 1513, enquanto ele estava estudando as escrituras sagradas, Uai, seu app de vídeos curtos.